Olá, meus queridos amigos. Antes de começar, eu preciso dar alguns avisos sobre este livro extraordinário, que, assim como sugere o autor, tem o poder de literalmente transformar a sua vida em 24 semanas. E só para vocês já sentirem a potencialidade do que vem por aí, esse foi o livro que inspirou a autora de O Segredo a escrever o manuscrito. Esse livro é proibido ser reproduzido e transmitido em outros meios, mas eu tô nem aí, eu vou contra o sistema e eu tenho chances de até perder o meu canal, que no momento é minha única fonte de renda. Mas eu estou determinada a fazer o possível e o impossível para que todos tenham acesso ao puro autoconhecimento, que todos nós possamos descobrir toda a verdade que nos possibilita criar uma nova realidade. E esse livro contém muitas respostas que a gente procura há muito tempo. No final de cada capítulo, o autor traz um exercício para ser feito durante uma semana ou até você conseguir o resultado almejado. Ele contém 24 capítulos, então esse livro será dividido em 24 partes. E, gente, cada parte é bem rápida, mas de uma profundidade indescritível. Então nós vamos maratonar este livro rapidinho. Eu vou me comprometer em fazer todos os exercícios e peço para que todos vocês também façam. E que no final desta maratona, todos venham compartilhar o seu testemunho aqui nos comentários. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento interior rumo à realização de todos os nossos sonhos e objetivos. Vamos lá? A chave mestra. Alcance a vida extraordinária que você deseja. Introdução. A natureza nos força a passar pela vida. Não podemos ficar parados por mais que queiramos. Toda pessoa que pensa direito não quer só passar pela vida feito uma planta que anda e fala, mas também evoluir, melhorar e continuar seu desenvolvimento mental até o fim da vida do seu corpo físico. Esse desenvolvimento só pode ocorrer por meio do aumento da qualidade dos pensamentos e ideais de uma pessoa, e das ações e condições resultantes. Por isso, um estudo dos processos criativos do pensamento e de como aplicá-los é de suma importância para cada um de nós. É por meio desse conhecimento que a evolução da vida humana na Terra pode ser acelerada e melhorada no processo. A humanidade busca fervorosamente a verdade e explora todas as vias possíveis para chegar a ela. Nesse processo surge uma literatura especial, que abrange toda uma gama de pensamentos, do trivial ao sublime, da adivinhação, passando por todas as filosofias, até a verdade final e mais elevada da chave mestra. A chave mestra é dada ao mundo como uma forma de explorar a grande inteligência cósmica e atrair o que corresponde às ambições e aspirações de cada leitor. Cada coisa e instituição que o cerca, criada pela humanidade, existiu primeiro na forma de pensamento, na mente de alguma pessoa. Portanto, o pensamento é construtivo. O pensamento humano é o poder espiritual do cosmo operando por meio de sua criatura humana. A chave mestra instrui o leitor a usar esse poder, e a utilizá-lo tanto criativa quanto construtivamente. As coisas e condições que desejamos tornam-se realidades que devemos criar primeiro em pensamento. A chave mestra explica e orienta o processo. Até agora, os ensinamentos da chave mestra tinham sido publicados na forma de um curso por correspondência em 24 lições, que eram entregues aos alunos uma a uma durante 24 semanas. O leitor, que agora recebe as 24 lições de uma só vez, não deve tentar ler o livro todo como se fosse um romance, mas sim tratá-lo como um curso de aprendizagem e absorver metodicamente cada parte, lendo e relendo apenas um capítulo por semana antes de passar para o seguinte. Do contrário, os capítulos finais tendem a ser mal compreendidos e então o leitor terá perdido tempo e energia. Se usado conforme as instruções, a chave mestra fará do leitor uma pessoa melhor, dotada de um novo poder que lhe permite alcançar qualquer objetivo pessoal, digno e de uma nova capacidade de desfrutar da beleza e das maravilhas da vida. Algumas pessoas parecem atrair sucesso, poder, saúde e conquistas sem muito esforço consciente. Outras conseguem essas coisas com muita dificuldade. Há ainda as que falham totalmente em atingir seus ideais e ter suas ambições e desejos realizados. Mas por que isso acontece? Porque algumas pessoas conseguem realizar seus desejos facilmente, outras com dificuldade e algumas simplesmente não conseguem. A causa não pode ser física, porque se fosse, o indivíduo mais perfeito do ponto de vista físico seria o mais bem-sucedido. A diferença, portanto, deve ser mental, deve ser a mente. Então a mente deve ser a força criativa,
deve constituir a única diferença entre as pessoas. Sendo assim, é a mente que vence um ambiente e qualquer outro obstáculo que surge no caminho dos indivíduos. Quando se entende plenamente o poder criativo do pensamento, seu efeito é visto como maravilhoso, mas tais resultados não podem ser alcançados sem a devida dedicação, diligência e concentração. O aluno verá que as leis que regem o mundo mental e espiritual são igualmente imutáveis e infalíveis no mundo material. Então, para se alcançar os resultados desejados, é preciso conhecer essas leis e obedecê-las. A devida observação das leis levará aos resultados desejados com precisão invariável. O aluno que entender que o poder vem de dentro e que sua fraqueza vem de sua dependência do exterior, e se voltar sem hesitação para o seu próprio pensamento, imediatamente se aprumará, corrigirá sua postura, assumirá uma atitude dominante e realizará milagres. Portanto, é evidente que aquele que não examina completamente e não aproveita o maravilhoso progresso que tem sido feito por essa ciência incrível, logo será tão atrasado quanto aquele que se recusa a reconhecer e aceitar os benefícios obtidos pela humanidade, graças ao entendimento das leis da eletricidade. É claro que a mente gera condições negativas com a mesma facilidade com que cria condições favoráveis. E quando visualizamos consciente ou inconscientemente todo tipo de deficiência, limitação e discórdia, criamos essas condições. E é isso que muitas pessoas fazem o tempo todo de forma inconsciente. Essa lei, assim como qualquer outra, não depende das pessoas, mas está em constante operação e atrai de forma inexorável para cada indivíduo exatamente aquilo que ele criou. Em outras palavras, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. A fartura, portanto, depende do reconhecimento das leis da abundância e do fato de que a mente não é só a criadora, mas a única criadora de tudo que existe. Certamente, nada pode ser criado sem que saibamos que pode ser criado e que então nos dediquemos à sua concretização. Não há mais eletricidade no mundo hoje do que havia 50 anos atrás, mas foi só depois que alguém entendeu a lei que rege a eletricidade que passamos a aproveitá-la. Agora que compreendemos essa lei, praticamente o mundo todo se beneficia da energia elétrica. O mesmo acontece com a lei da abundância. Apenas aqueles que reconhecem, entendem e agem em harmonia com essa lei se beneficiam dela. O espírito científico agora domina todos os campos do conhecimento. As relações entre causa e efeito não são mais ignoradas. A descoberta de uma área da lei foi um marco importante na evolução humana. Isso eliminou o elemento de incerteza e de capricho da vida das pessoas e o substituiu por lei, razão e certeza. Agora as pessoas entendem que, para cada consequência, há uma causa definida e adequada, de modo que, quando se deseja determinado resultado, é preciso buscar a condição em que tal resultado pode ser alcançado. A base que fundamenta todas as leis foi descoberta por raciocínio indutivo, que consiste em comparar certo número de condições diferentes entre si, até que se encontre um denominador comum que gerou todas elas. É graças a esse método de estudo que as nações civilizadas alcançaram a prosperidade, e a parte mais valiosa de seu conhecimento. Ele permitiu prolongar o tempo de vida, mitigou a dor, criou pontes sobre os rios, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão, acelerou o movimento, eliminou distâncias, facilitou a interação e permitiu que pessoas explorassem o oceano e viajassem pelo ar. Então, o ser humano logo tentou estender as bênçãos desse sistema de aprendizagem à sua forma de pensar, de modo que, quando ficou totalmente evidente que certos resultados advinham de determinada forma de pensar, só restava classificar esses resultados. Esse método é científico e é o único método que nos permite manter aquele grau de liberdade que costumávamos ver como um direito inalienável, porque as pessoas estarão seguras em casa e no mundo apenas se houver meios de uma nação garantir melhoria constante da saúde, aumento da eficiência de negócios públicos e privados de qualquer tipo, avanços contínuos da ciência e da arte e de maneira conjunta. E se os esforços crescentes com relação a esses e outros aspectos de desenvolvimento nacional forem centrados e girarem em torno de elevar a qualidade de vida, individual e coletivamente, e para isso a ciência, a arte e a ética oferecem orientação e controle.
A chave mestra é baseada na verdade científica absoluta e revelará as possibilidades adormecidas em cada indivíduo, ensinando como essas possibilidades podem ser exploradas para aumentar a capacidade efetiva de uma pessoa, bem como sua energia, discernimento, vigor e flexibilidade mental. O aluno que entender as leis mentais aqui reveladas conseguirá alcançar resultados até então inimagináveis e recompensas difíceis de expressar em palavras. O método explica o uso correto dos elementos receptivos e ativos da natureza mental e orienta o aluno a reconhecer as oportunidades, fortalece a vontade e os poderes de raciocínio e ensina a cultivar e a usar melhor a imaginação, o desejo, as emoções e a intuição. Gera iniciativa, persistência no propósito, sabedoria nas escolhas, empatia inteligente e gozo pleno da vida em seus planos mais elevados. A chave mestra ensina a usar o poder mental, o verdadeiro poder mental. Não qualquer substituto ou distorção. Não tem nada a ver com hipnose, magia ou qualquer enganação mais ou menos fascinante que leva algumas pessoas a pensar que poderão alcançar resultados sem esforço. A chave mestra estimula e desenvolve o entendimento, o que permitirá a você controlar seu corpo e, consequentemente, sua saúde. A chave mestra melhora e fortalece a memória. A chave mestra desenvolve o discernimento, algo muito raro, a característica distintiva dos indivíduos bem-sucedidos, que permite que eles enxerguem não só as dificuldades, mas também as possibilidades numa situação, fazendo com que tal pessoa seja capaz de identificar uma oportunidade que está ao seu alcance, enquanto milhares de outras deixariam essa oportunidade escapar e continuariam se esforçando muito em situações que, em hipótese alguma, poderiam gerar retorno significativo. A chave mestra desenvolve o poder mental, o que significa que as outras pessoas instintivamente reconhecem que você é uma pessoa forte, de caráter, e elas querem fazer o que você quer que elas façam. Isso significa que você atrai pessoas e coisas, que você é o que chamam de pessoa de sorte, que as coisas surgem em seu caminho, que você entendeu as leis fundamentais da natureza e entrou em harmonia com elas, que você está em sintonia com o infinito, que você entende a lei da atração, as leis naturais de crescimento e as leis psicológicas que servem de base para todas as vantagens de saúde no meio social e no mundo dos negócios. O poder mental é o poder criativo. Ele dá a você a capacidade de criar as coisas para si. Isso não significa tomar algo de outra pessoa. A natureza jamais faz coisas desse tipo. A natureza faz 2 folhas de grama nascerem onde antes havia apenas uma. E o poder mental permite que as pessoas façam o mesmo. A chave mestra desenvolve discernimento e sagacidade. Aumenta a independência, a capacidade e a disposição para ser útil. Ela acaba com a desconfiança, a depressão, o medo, a melancolia e qualquer forma de limitação e fraqueza, incluindo dor e doença. A chave mestra faz despertar talentos ocultos. Gera iniciativa, força, energia e vitalidade. Estimula a apreciação da beleza na arte, na literatura e na ciência. A chave mestra mudou a vida de milhares de homens e mulheres, substituindo incertezas e métodos obscuros por princípios definidos, os quais são a base de todo o sistema de eficiência. Albert Gary, presidente da United States Steel Corporation, disse: "Os serviços de consultores orientadores e especialistas em eficiência e em gestão são indispensáveis para a maioria das empresas de grande porte, mas eu considero o entendimento e a adoção dos princípios certos muito mais importantes." A chave mestra ensina os princípios certos e sugere métodos de aplicação prática desses princípios, e é isso que difere este de qualquer outro curso. Ele ensina que o único valor possível conferido a qualquer princípio tem a ver com a sua aplicação. Muitas pessoas leem livros, fazem cursos em casa, assistem a palestras a vida toda, sem fazer nenhum progresso na demonstração do valor dos princípios envolvidos. A chave mestra sugere formas pelas quais o valor dos princípios ensinados pode ser demonstrado e colocado em prática de verdade no nosso dia a dia. O pensamento do mundo está mudando. Essa mudança está ocorrendo discretamente e é mais importante do que qualquer outra que o mundo já tenha visto desde o fim do paganismo. Essa atual revolução das ideias de todas as classes de pessoas, daquelas mais instruídas e superiores, e também daquelas da classe trabalhadora, não tem precedentes na história mundial.
Nos últimos tempos, a ciência tem feito descobertas tão grandiosas, revelado tantos recursos, apresentado possibilidades tão grandes e forças tão inimagináveis, que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e inquestionáveis, ou em rejeitar outras teorias como absurdas ou impossíveis. E assim uma nova civilização está nascendo. Tradições, crenças e costumes estão morrendo. Visão, fé e trabalho estão tomando o lugar dos itens anteriormente mencionados. Os grilhões da tradição estão sendo tirados da humanidade, e conforme as impurezas do materialismo vão sendo consumidas, o pensamento vai sendo liberado e a verdade surgindo em traje de gala diante da multidão perplexa. O mundo todo está às vésperas de uma nova consciência, um novo poder e uma nova realização dentro do eu. O século passado testemunhou o progresso significativo mais magnífico da história. Este século gerará a maior evolução em matéria de poder mental e espiritual. A ciência física decompôs a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube a Sir Ambrose Fleming, em seu discurso na Royal Institution, decompor essa energia na mente. Ele disse: em última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, sendo vista apenas como uma demonstração da ação direta do que chamamos de mente ou vontade. Vejamos quais são as forças mais poderosas da natureza. No mundo mineral, tudo é sólido e imóvel. Nos reinos animal e vegetal, há uma espécie de fluxo. A mudança é constante. Sempre há algo sendo criado e recriado. Na atmosfera, encontramos calor, luz e energia. Cada campo se torna mais sutil e espiritual quando passamos do visível para o invisível, do grosseiro para o refinado, da baixa potencialidade para a alta potencialidade. Ao alcançarmos o invisível, encontramos a energia em seu estado mais puro e mais volátil. E assim como as forças mais poderosas da natureza são invisíveis, descobrimos que nos seres humanos as forças mais poderosas também são invisíveis. Sua força é espiritual, e que a única maneira de expressar a força espiritual é por meio do processo de pensamento. Pensar é a única atividade do espírito, e o pensamento é o único resultado dessa ação. Assim, adição e subtração são operações espirituais. Raciocínio é um processo espiritual. Ideias são concepções espirituais. Perguntas são holofotes espirituais. E lógica, argumentação e filosofia constituem a máquina espiritual. Todo pensamento aciona determinado tecido físico, partes do cérebro, nervo ou músculo. Isso gera uma mudança física real na constituição do tecido. Portanto, só é preciso certo número de pensamentos voltados para um assunto para gerar uma mudança completa na organização física de uma pessoa. É por meio desse processo que fracasso se transforma em sucesso. Pensamentos de fracasso, desespero, deficiência, limitação e discórdia são substituídos por pensamentos de coragem, força, inspiração e harmonia. E quando tais pensamentos se enraizam, o tecido físico é alterado, e a pessoa passa a enxergar a vida de um jeito diferente. Coisas do passado realmente ficam para trás. Tudo se torna novo. A pessoa renasce, desta vez fruto do espírito. A vida ganha um novo significado. A pessoa é reconstituída e preenchida de alegria, confiança, esperança e energia. Essa pessoa passa a identificar oportunidades de sucesso que antes não via. A pessoa passa a reconhecer possibilidades que antes não significavam nada para ela. Os pensamentos de sucesso que preencheram essa pessoa são irradiados para aqueles que a cercam, e esses indivíduos, por sua vez, ajudam a pessoa a continuar seguindo em frente para cima. A pessoa atrai para si outras pessoas novas e bem-sucedidas, e isso muda o seu ambiente. Assim, por meio deste simples exercício de pensamento, uma pessoa é capaz de mudar não apenas a si mesma, mas também seu ambiente, suas circunstâncias e condições. Você verá, deve ver, que estamos vivendo a aurora de novos tempos, que as possibilidades são tão maravilhosas, tão fascinantes, tão ilimitadas que são quase desconcertantes. Um século atrás, qualquer pessoa que tivesse um avião ou uma metralhadora poderia aniquilar um exército inteiro que tivesse equipado com a parafernália de guerra daquele período. A mesma coisa acontece agora. Qualquer pessoa que conheça as possibilidades contidas na chave mestra tem uma vantagem inimaginável sobre as demais. Parte 1.
Tenho a honra de apresentar o Sistema da Chave Mestra. Você gostaria de ter mais poder em sua vida? Use a consciência de poder. Mais saúde? Use a consciência de saúde. Mais felicidade? Use a consciência de felicidade. Viva o espírito dessas coisas até que elas se tornem suas por direito. Então, será impossível mantê-las longe de você. As coisas mundanas são a seiva do poder interno de uma pessoa, o que permite que você as controle. Você não precisa adquirir esse poder. Você já o tem, mas precisa entendê-lo, precisa usá-lo, precisa controlá-lo, precisa impregnar-se dele, para que possa ir adiante e conduzir o mundo à sua frente. Dia após dia, conforme avança, conforme ganha impulso, conforme sua inspiração se aprofunda, conforme seus planos se concretizam, conforme ganha entendimento, você passa a perceber que este mundo não é apenas um monte de pedras e árvores inanimadas, e sim algo vivo. Ele é feito dos corações pulsantes da humanidade, algo de vida e beleza. É evidente que trabalhar com o material dessa descrição requer entendimento, mas aqueles que chegam a esse entendimento são inspirados por uma nova luz, uma nova força, e ganham confiança e mais poder a cada dia. Transformam suas esperanças e sonhos em realidade. Para essas pessoas, a vida tem um significado mais profundo, mais claro e mais completo que antes. Então, agora vamos para a parte 1. Quanto mais se tem, mais se consegue. Essa é uma afirmação verdadeira em qualquer plano de existência. Assim como quanto menos se tem, menos se consegue, é igualmente verdade. A mente é criativa, e as condições, o ambiente e todas as experiências que vivemos são o resultado de nossa atitude mental habitual ou predominante. A atitude mental depende necessariamente do que pensamos. Portanto, o segredo de todo poder, toda realização e toda conquista depende de nossa forma de pensar. Isso é verdade porque devemos ser antes de podermos fazer. E podemos fazer somente na medida em que somos, e o que somos depende do que pensamos. Não podemos expressar poderes que não temos. A única forma de garantirmos a posse do poder é ganhando a consciência do poder. E jamais ganharemos a consciência do poder se não aprendermos que todo poder vem de dentro. Existe um mundo interior, um mundo de pensamentos, sentimentos e poder, de luz, vida e beleza. E, embora invisível, suas forças são poderosas. O mundo interior é regido pela mente. Quando descobrimos esse mundo, encontramos a solução para todos os problemas, a causa de qualquer efeito, e como o mundo interior está sujeito ao nosso controle, todas as leis de poder e posse também estão sob nosso controle. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. O que aparece do lado de fora é o que se encontra do lado de dentro. No mundo interior, podemos encontrar sabedoria infinita, poder infinito, suprimento infinito de tudo o que é necessário, esperando para ser revelado, desenvolvido e expressado. Se reconhecermos essas potencialidades do mundo interior, elas tomarão forma no mundo exterior. A harmonia do mundo interior se refletirá no mundo exterior na forma de condições harmoniosas, ambientes agradáveis e, o melhor de tudo, ela é a base da saúde e de tudo o que é necessário para toda grandeza, todo poder, toda conquista, toda realização e todo sucesso. A harmonia no mundo interior significa a capacidade de controlar nossos pensamentos e de determinar como qualquer experiência irá nos afetar. A harmonia no mundo interior resulta em otimismo e prosperidade. Prosperidade interna resulta em prosperidade externa. O mundo exterior reflete as circunstâncias e as condições da consciência interna. Se encontrarmos a sabedoria no mundo interior, teremos entendimento para discernir as maravilhosas possibilidades latentes nesse mundo interior, e teremos poder para fazer com que elas se manifestem no mundo exterior. Conforme ganhamos consciência da sabedoria no mundo interior, mentalmente tomamos posse dessa sabedoria. E ao tomarmos posse mentalmente, passamos a possuir, de fato, a sabedoria e o poder necessários para fazer com que se manifeste tudo o que for necessário para nosso desenvolvimento mais completo e harmonioso. O mundo interior é um mundo prático, no qual mulheres e homens poderosos geram coragem, esperança, entusiasmo, segurança, confiança e fé, e por meio disso alcançam inteligência excepcional, que lhes permite ter a visão e a habilidade prática para transformar tal visão em realidade.
A vida é desenvolvimento, não acréscimo. O que conseguimos no mundo exterior é o que já possuímos no mundo interior. Toda posse é baseada em consciência. Todo ganho é resultado de consciência concentrada. Toda perda é resultado de consciência dispersada. Eficiência mental depende da harmonia. Dissonância significa confusão. Portanto, aquele que adquire poder deve estar em harmonia com a lei da natureza. Nós nos conectamos com o mundo exterior por meio da mente objetiva. O cérebro é o órgão dessa mente, e o sistema nervoso central nos coloca em comunicação consciente com todas as partes do corpo. Esse sistema responde a toda a sensação de luz, calor, odor, som e sabor. Quando essa mente pensa corretamente, quando compreende a verdade, quando os pensamentos enviados ao corpo através do sistema nervoso central são construtivos, essas sensações são agradáveis, harmoniosas. O resultado é que desenvolvemos força, vitalidade e todas as forças construtivas em nosso corpo, mas é através dessa mesma mente objetiva que toda perturbação, doença, insuficiência, limitação e toda forma de dissonância e falta de harmonia entram em nossa vida. Portanto, é por meio da mente objetiva, através de pensamentos errados, que nos ligamos a todas as forças destrutivas e negativas. Nós nos conectamos com o mundo interior através da mente subconsciente. O plexo solar é o órgão dessa mente. O sistema nervoso simpático controla todas as sensações subjetivas, tais como alegria, medo, amor, emoção, respiração, imaginação e todos os outros fenômenos subconscientes. É por meio do subconsciente que nos conectamos com a mente universal e estabelecemos uma relação com as forças construtivas infinitas do universo. A coordenação desses dois centros de nosso ser, bem como o entendimento de suas funções, é o grande segredo da vida. Com esse conhecimento, podemos fazer com que as mentes objetiva e subjetiva trabalhem juntas e de forma consciente, e assim, coordenem o finito e o infinito. Nosso futuro pode ser totalmente controlado por nós. Ele não está à mercê de nenhum poder externo incerto ou caprichoso. Todos concordam que existe apenas um princípio ou consciência que permeia todo o universo. Ocupa todo o espaço e é essencialmente o mesmo em cada ponto de sua presença. Ele representa todo o poder, toda a sabedoria e está sempre presente. Todos os pensamentos e todas as coisas estão contidos nele. É o todo em tudo. Existe apenas uma consciência no universo capaz de pensar, e quando pensa, seus pensamentos tornam-se coisas objetivas. Como essa consciência é onipresente, deve estar presente em todos os indivíduos. Cada indivíduo deve ser uma manifestação dessa consciência onipotente, onisciente e onipresente. Como só existe uma consciência no universo capaz de pensar, isso significa necessariamente que sua consciência é idêntica à consciência universal. Ou, em outras palavras, todas as mentes são uma só. Não há nenhum truque nessa conclusão. A consciência que foca em suas células cerebrais é a mesma que foca nas células cerebrais de todos os outros indivíduos. Cada indivíduo é apenas a individualização da mente universal, da mente cósmica. A mente universal é uma energia estática ou potencial, apenas isso. Ela pode se manifestar somente através do individual, e o individual só pode se manifestar através da mente universal. Eles são uma coisa só. A capacidade do indivíduo de pensar é sua capacidade de agir na mente universal e transformar isso em manifestação. A consciência humana nada mais é do que a capacidade dos seres humanos de pensar. Acredita-se que a própria mente seja uma forma sutil de energia estática, da qual resultam atividades chamadas pensamentos, que são a fase dinâmica da mente. A mente é energia estática, o pensamento é energia dinâmica, duas fases da mesma coisa. Portanto, o pensamento é a força vibratória formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica. Como a soma de todos os atributos está contida na mente universal, que é onipotente, onisciente e onipresente, esses atributos devem estar sempre presentes em sua forma potencial em todos os indivíduos. Portanto,
Quando o indivíduo pensa, o pensamento é forçado, por sua natureza, a incorporar uma objetividade ou condição que corresponda à sua origem. Assim, todo pensamento é uma causa, e toda condição, um efeito. Por esse motivo, é absolutamente crucial que você controle os seus pensamentos, para que eles gerem apenas condições desejáveis. Todo poder vem de dentro, e você tem um controle total desse poder. Ele vem do conhecimento preciso e por meio de exercícios voluntários de princípios exatos. É óbvio que quando você adquirir um conhecimento detalhado dessa lei e for capaz de controlar seus processos de pensamento, conseguirá aplicá-la a qualquer condição. Em outras palavras, conseguirá agir em cooperação consciente com a lei onipotente, a base fundamental de todas as coisas. A mente universal é o princípio vital de cada átomo existente. Cada átomo esforça-se continuamente para manifestar mais vida. Todas são inteligentes, e todas buscam cumprir o propósito para o qual foram criadas. A maior parte da humanidade vive no mundo exterior. Poucas pessoas encontraram o mundo interior. Ainda assim, é o mundo interior que gera o exterior. Portanto, o mundo interior é criativo, e tudo que você encontra no mundo exterior foi criado por você em seu mundo interior. Este sistema fará você conhecer o poder que será seu, assim que entender essa relação entre o mundo exterior e o interior. O mundo interior é a causa, o mundo exterior é o efeito. Para mudar o efeito, você deve mudar a causa. Você verá que esta é uma ideia radicalmente nova e diferente. A maioria das pessoas tenta mudar os efeitos focando nos efeitos. Elas não conseguem perceber que isso apenas troca uma forma de perturbação por outra. Para acabar com a dissonância, devemos eliminar a causa, e essa causa só pode ser encontrada no mundo interior. Todo crescimento vem de dentro. Isso é evidente em toda a natureza. Cada planta, cada animal, cada ser humano é um exemplo vivo dessa grande lei, e o erro desde sempre é buscar a força ou poder no exterior. O mundo interior é a fonte de suprimento universal, e o mundo exterior é o escoadouro desse suprimento. Nossa capacidade de receber depende de nosso reconhecimento dessa fonte universal, dessa energia infinita de que cada indivíduo é um escoadouro, assim como cada um em relação aos outros indivíduos. Reconhecimento é um processo mental, portanto, a ação mental é a interação do indivíduo com a mente universal. E como a mente universal é a inteligência que permeia todo o espaço e anima todos os seres vivos, essa ação e reação mental é a lei da causalidade. Mas o princípio da causalidade não vem do indivíduo, e sim da mente universal. Não é uma faculdade objetiva, mas um processo subjetivo, e os resultados são vistos em uma gama infinita de condições e experiências. Para que a vida se expresse, deve haver uma mente. Nada pode existir sem a mente. Tudo que existe é alguma manifestação dessa substância básica com a qual tudo foi criado e é continuamente recriado. Vivemos em um mar insondável de substância mental plástica. Essa substância está sempre viva e ativa. Ela tem o mais alto grau de sensibilidade. Toda forma, de acordo com a demanda mental, o pensamento cria o molde ou a matriz em que a substância se expressa. Lembre-se de que é apenas na aplicação que reside o valor, e que um entendimento prático dessa lei substituirá a pobreza por fartura, a ignorância por sabedoria, a dissonância por harmonia e a tirania por liberdade. E certamente não pode haver maior bênção que essa, do ponto de vista material e social. Agora vamos colocar em prática. Escolha um local em que você possa ficar sozinho e não seja perturbado. Sente-se com as costas retas, de maneira confortável, mas não relaxado. Deixe seus pensamentos vagarem à vontade, mas permaneça totalmente imóvel por um período de 15 a 30 minutos. Continue fazendo esse exercício durante 3 ou 4 dias ou por uma semana, até que você adquira pleno controle de seu corpo físico. Muitos acharão o exercício extremamente difícil, outros conseguirão fazê-lo com facilidade, mas é fundamental atingir o controle total do corpo antes de passar para a próxima etapa. Na parte 2, você receberá instruções para a próxima fase. Enquanto isso, pratique até alcançar o objetivo desta lição.
Meus parabéns por finalizar a primeira parte. E eu te espero na segunda parte do livro A Chave Mestra Alcance a Vida Extraordinária que você deseja. Eu espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos e até o próximo vídeo.